Semear MS, oferecimento Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Suinocultura avança em Mato Grosso do Sul. Região da Grande Dourados lidera em produção para abates. No bate-papo com o produtor, especialistas analisam sobre os impactos de uma possível proibição da aviação agrícola. Revolução Verde, descubra como a lentilha d'água cultivada em resíduos agroindustriais pode ser uma opção sustentável para a fertilização. E ainda, você vai conhecer a história inspiradora de Darcy Dessian, um entusiasta que está transformando a cultura do trigo na região da Grande Dourados. O Semear MS começa agora. A suinocultura avança em Mato Grosso do Sul, o sexto maior produtor do país. O estado se prepara para competir com a região sul, atual líder nas exportações. Na Grande Dourados, a atração de indústrias e incentivos fiscais impulsiona a produção para abates, colocando a região no topo. Com o mercado aquecido, Mato Grosso do Sul se destaca no abate de suínos, com um aumento de 63% nos últimos 6 anos. De acordo com levantamentos da FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, somente no último quadrimestre de 2023 foram exportados 1.700.000 toneladas de carne suína, sendo Hong Kong, Singapura e Emirados Árabes os principais países compradores. A Sumas, a Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores, tem elencado os motivos que influenciam nesse crescimento. Um produtor querer crescer, uma indústria auxiliando e ajudando o crescimento e um governo incentivando a produção. Então, a união dessas três pontas, a gente consegue ter uma produção melhor, uma produção que aumenta e, consequentemente, um maior número de abates, de animais abatidos. A associação está confiante. Nos próximos 2 anos, o estado deve subir no ranking nacional, saindo da 6ª posição para a 4ª até 2026. O objetivo é equiparar-se a Santa Catarina, que lidera a produção no país. Para isso, a entidade tem apostado em inovações para superar desafios, como o de garantir um estado sanitário, energia elétrica e manter a preservação do meio ambiente. A Sumas ela lançou um projeto chamado PAS, um programa de Assuma Sustentabilidade, onde a gente traz para dentro de casa estudos junto com a Embrapa e algumas entidades governamentais e privadas, a gente desenvolver trabalhos para trazer tecnologia e ciência para dentro da atividade. Esse ano foi lançado esse programa, em parceria com o governo do estado, e a gente está a caminho para que cada vez mais isso se desenvolva. Potência agrícola no estado, a região da Grande Dourados também é destaque na suinocultura. Somente no último trimestre do ano passado, mais de 800.000 animais foram produzidos para o abate. 105.000 deles saíram de Dourados. A atração de frigoríficos como esse são fatores importantes para aquecer o mercado nessa região. Eu vejo que Dourados é uma região muito promissora, porque nós temos aqui a questão do plantio de milho, soja e outras atividades econômicas que une o útil ao agradável, E a nossa intenção, no que tange a Prefeitura Municipal, todo empreendedor que quiser vir para Dourados para se instalar, montar as suas granjas, trabalhar com a suinocultura e outras atividades econômicas, sempre às portas da prefeitura, e é uma determinação do prefeito para a gente acolher, atender bem e ver qual é a demanda e aquilo que a municipalidade pode oferecer. No Brasil, a suinocultura é uma das atividades mais importantes do agronegócio. O país é o 4º maior produtor de carne suína do mundo, ficando atrás apenas da China, União Europeia e Estados Unidos.
O reflexo desse crescimento é observado na economia local. Geração de emprego, recolhimento de imposto para o município, né? E não só para o município, mas para o governo do estado e para a União. E, sobretudo, um celeiro de boa produtividade, né? Produzindo coisa de primeira, com fiscalização atenta, e é isso que atrai Dourados, né? Além de tudo, esse conjunto da obra, que é produtores identificado com a sua produção, cada dia melhorando a genética, e é isso que a gente espera, né? Que aqueles que têm interesse em vir para o município de Dourados vai ter o apoio do município e, além disso, ainda pode se comunicar com pessoas que estão há tempo dentro do negócio e que com certeza têm algum ensinamento para passar. O pagamento da contribuição sindical rural ainda é facultativo? Essas e outras perguntas podem ser enviadas no contato que aparece aqui na tela. E quem responde para a gente é o advogado Jordeli Dias do Prado Júnior, no quadro Direito e Agronegócio. Olá! Até a reforma trabalhista ocorrida em 2017, o produtor rural era obrigado ao pagamento da contribuição sindical rural. A partir da reforma trabalhista, o produtor rural não tem mais essa obrigatoriedade. Ele tem a faculdade de pagar ou não a contribuição sindical rural. E caso não pague, ele não sofrerá nenhuma consequência. Inclusive, observe o produtor que na guia encaminhada a ele anualmente pela CNA, consta a observação de que tal contribuição é facultativa. Ok? No entanto, recentemente, em 2023, houve um julgamento do STF e alguns produtores rurais tiveram dúvidas a partir deste, me indagando: doutor, a contribuição sindical rural, ela voltou a ser obrigatória? Não, ela continua facultativa, até porque esse julgamento do STF, ele teve como objeto a contribuição assistencial do sindicato rural, e não a contribuição sindical rural, ok? No entanto, observe o produtor rural que ele ainda continua com a obrigatoriedade de efetuar o pagamento da contribuição associativa ao seu sindicato rural. Ou seja, para ele permanecer associado ao seu sindicato rural e usufruir dos benefícios e serviços oferecidos pelo sindicato rural, ele precisa pagar anualmente essa anuidade, correto? Então observe, produtor rural, você não precisa efetuar o pagamento da contribuição sindical rural, mas tem que efetuar o pagamento da contribuição associativa ao seu sindicato rural. Por exemplo, quais são os benefícios que o sindicato pode oferecer? Costumeiramente, é um atendimento ao produtor rural. Também, por exemplo, o Sindicato Rural de Dourados, ele fez convênios com o comércio local, onde o associado tem alguns benefícios de descontos junto ao comércio local. Ok? Então observe o produtor rural. Contribuição sindical não é obrigatória, é facultativa. Contribuição associativa ao seu sindicato é obrigatória, enquanto o produtor rural quiser permanecer associado ao seu sindicato. Tudo bem? Por hoje é só. Até mais! No próximo bloco você confere Revolução Verde. Lentilha d'água cultivada em resíduos agroindustriais se destaca como biofertilizante. No quadro Paixão pelo Agro, conheça a história de superação de Darcy Dessian, que transformou a região da Picadinha em uma das mais promissoras em produção de grãos em Dourados. O Semear MS volta já! A Lubifil, há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos.
Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Ginter, excelência em manutenção hidráulica. Estamos de volta para falar sobre sustentabilidade. Pesquisadores da UFGD concluíram um estudo sobre como usar a lentilha d'água em resíduos agrícolas para fazer adubo. Isso pode mudar a forma como cultivamos os alimentos. Pesquisadores da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, concluíram o curso de doutorado, onde realizaram um estudo para a avaliação do potencial da lentilha d'água, cultivada em resíduos agroindustriais, para uso como biofertilizante. Nédio é um dos pesquisadores e detalha o conceito desse estudo. O foco principal foi buscar uma alternativa que pudesse favorecer o agronegócio, uma geração reduzindo a necessidade externa de importação de fontes minerais de fertilizante e buscando também com foco ambiental, né, tendo em vista o desenvolvimento de um estudo pela UFGD na área de ciência e tecnologia ambiental, buscando uma alternativa, uma tecnologia que possa também favorecer o meio ambiente, recuperando nutrientes da água e fazendo com que esses nutrientes, com a biomassa gerada, pudesse retornar para o ciclo produtivo. A planta aquática utilizada é uma espécie que pode ser cultivada em vários tipos de águas residuais. Apresenta alta taxa de geração de biomassa, podendo dobrar a população a cada 24 a 48 horas. A partir disso, Nédio destaca o potencial agropecuário e outras culturas da região centro-oeste, e essa matéria-prima que pode ser utilizada na alimentação de peixes, na geração de biogás e como matéria-prima para a produção de biofertilizante organomineral. O Brasil, atualmente, importa em torno de 80% de fontes minerais de fertilizante. Então nós temos uma dependência externa de fertilizante e o país é uma locomotiva no agronegócio, né? Cada 5 pratos de alimento produzido no mundo, um sai do Brasil. E nós temos esse ponto fraco, esse elo fraco na questão de fornecimento de fertilizantes. Portanto, a produção dela, você não usa fertilizantes, usa os resíduos, gera biomassa com possibilidades, de acordo com os testes que a gente realizou na cultura que foi utilizada como modelo de pesquisa, com a possibilidade de ter um aumento da fertilidade do solo e, consequentemente, aumentando a produção agrícola. Nos ensaios experimentais que foram realizados, os cultivos que receberam adubação com a planta apresentaram um aumento de massa seca em relação às plantas que foram adubadas somente com NPK, ou seja, fertilizantes com nitrogênio, fósforo e potássio. A gente substituiu 20% de um fertilizante, uma fórmula comercial, NPK, pela farinha de lêmina, né, pela biomassa elaborada no cultivo da lêmina. E em testes de cultivo, a cultura que foi testada, ela apresentou 35% a mais de biomassa seca em relação ao cultivo só com NPK. Portanto, aí ficou caracterizado que ela exerce sim uma boa função como até condicionador de solo, processo biológico, devido à quantidade de micro-organismos que também contém na raiz da planta, e a própria biomassa da planta é uma fonte de carbono. O experimento está sendo utilizado, inclusive, em um frigorífico no estado do Paraná, com supervisão do pesquisador e do sócio proprietário da empresa, que mostra os resultados do trabalho. Isso aqui é retirado diariamente, né? Uma biomassa, vocês podem perceber essa biomassa, né? E essa biomassa nós usamos então na plantação de eucaliptos. Aqui assim, isso serve como adubo. Todo o estudo do curso de doutorado foi realizado com apoio da Fundect, Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul. Um visionário que transformou a região da Picadinha em um dos mais promissores polos de produção de grãos em Dourados. Conheça Darcy Dessian, uma história de superação que inspira.
apaixonado pela terra. Desde criança, Darcy Decian vive para o campo. O amor pelo agro está enraizado no gaúcho, que passou para a família a paixão que herdou do pai e o inspirou a seguir os passos na agricultura. Filho de agricultor é. Então, até por não ter outras opções na época, mais de 50 anos atrás, e a gente optou por seguir os passos do meu pai e se tornamos lavoureiros. Estamos aqui até hoje. A minha atividade sempre foi na agricultura, não sei fazer outra coisa e eu acho que vou morrer fazendo isso. De família grande, Darcy tem 5 irmãs e 6 irmãos. Aos 30 anos, saiu do Rio Grande do Sul, e isto ainda na década de 1975. O solo já estava pequeno para nós no Rio Grande do Sul, o Centro-Oeste era uma fronteira a ser desbravada e isso está no sangue, no DNA dos agricultores e principalmente dos gaúchos. Com o tempo, a família expandiu horizontes, adquiriu propriedade aqui na Picadinha, área até então desafiadora. Mas Darcy e a família não se intimidaram e com um trabalho duro transformaram a área em terra fértil e produtiva. E eu digo que essa área da Picadinha, ela foi uma coisa assim bastante marcante para nós, porque o meu pai se desfez da primeira área que ele tinha no Rio Grande do Sul. Ele vendeu aquela área para adquirir essa aqui. Então foi assim bastante desafiador para ele. Cada um dos dias destes 30 anos morando em Dourados foram de superação. Darcy e a família se estabeleceram plantando soja, milho, trigo. Hoje são referência no cenário do agronegócio no município. Porque a gente sabia que aqui era um solo fértil, era um promissor, então investimos aqui. O agricultor não quer destruir a natureza. Acho que isso aí é uma imagem que passaram errada do agricultor. Ao longo dos anos, Decian testemunhou mudanças no cenário agrícola, assim como em suas terras. Abraçou a inovação e a sustentabilidade. Usufruiu de todos os ensinamentos passados pelo pai, os mesmos que agora passa para os filhos. Ele optou por ser agrônomo. Formou já, está aqui comigo, está seguindo meus passos e é o que eu falo para ele e mostro, além das palavras, o dia a dia. Tento mostrar para ele como é que funcionam as coisas. E o ensinamento não para por aí. Na lavoura, para quem é deslumbrado não é bom, porque ela é uma coisa assim que às vezes engana muito. Você uma hora está com muito, uma hora você está com pouco, outra hora você não está com nada. Diante de todo o esforço, superação da família Decian, que saiu lá do Rio Grande do Sul em busca de novos horizontes, a expectativa para o futuro não poderia ser diferente. O meu desafio daqui para frente é aquilo que eu falei, a agricultura sustentável, tentar fazer o melhor possível. Não somos o dono da verdade, nunca, e espero que o meu filho aprenda isso também. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenes, recebe especialistas para falar sobre o futuro da aviação agrícola em Mato Grosso do Sul. O Semear MS volta já! Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Ginter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Ginter, excelência em manutenção hidráulica. A Lubifil, há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados.
Semear MS, oferecimento Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Olá, seja bem-vindo ao bate-papo com o produtor. O tema de hoje é proibição na aviação agrícola. Para o tema de hoje, nós convidamos duas profissionais, doutora Cristina Branco, vice-presidente da Comissão Agrária da OAB, e a Cléria Regina Mosman, que é gestora de inovação da Aero Agrícola. A empresa também faz a parte social da Mosman, assessoria Aero Agrícola. Para começar, doutora, no estado do Ceará, o Supremo Federal aprovou ou homologou uma lei estadual lá de proibição de aviação agrícola ali. Como que o setor rural poderia driblar isso aí, ou quais as implicações que acontecem diante daquele estado? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Esse tema ele é muito relevante aqui para o nosso estado do Mato Grosso do Sul. E como é de conhecimento de muitas pessoas, houve sim essa declaração de constitucionalidade daquela lei do estado do Ceará que proibia já desde 2019 a pulverização aérea naquele estado. Por consequência, o STF reconheceu essa constitucionalidade e muitos estados também entraram com projetos de lei pedindo pela proibição da pulverização aérea. Aqui no nosso estado também tramita um projeto de proibição, mas eu tenho um entendimento seguinte. Naquele caso, a ministra Carmen Lúcia, ela no seu relatório, ela trouxe alguns estudos muito ultrapassados. Ela trouxe estudos de mais de 20 anos atrás e o seu entendimento, o seu voto foi muito baseado em cima desses estudos. Com tanto avanço tecnológico, né, nós não podemos nos basear em estudos há mais de 20 anos. Mas ela também trouxe ali, colocou numa balança, alguns princípios, porque houve uma colisão de princípios constitucionais, que é o princípio da livre iniciativa e o princípio também do meio ambiente e o direito à saúde, o meio ambiente equilibrado. Naquele caso, seu Ângelo, no estado do Ceará, foi declarado constitucional essa lei de proibição. Mas foram analisados assim os aspectos muito peculiares daquele estado, que se nós formos analisar no nosso estado e também colocar na balança de equilíbrio esses dois princípios, nós estamos falando de estados muito diferentes em questão de produção agrícola. Então eu acredito que aqui no nosso estado não cabe essa proibição. Se nós colocarmos esses princípios, essa colisão de princípios, não chegaremos ao mesmo entendimento do STF. Uma coisa muito interessante também é que o STF ele entendeu que os estados eles têm legitimidade para legislar sobre a matéria de pulverização aérea agrícola. Então nós temos que analisar muitas peculiaridades de cada região. E a nossa região aqui do Mato Grosso do Sul, nós seríamos muito impactados com essa proibição. Não só o Mato Grosso do Sul, nem só o Brasil, nós estamos falando de impacto mundial com a proibição. Cléria, com relação, a gente estava acostumado sempre com a aviação tripulada, né? Aviação agrícola, aeronave, pilotos, e com a inovação dos drones agora. O drone veio para substituir a aviação tradicional? Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, né? Falar de aviação agrícola para mim é uma paixão, eu vivo disso há muitos anos. E quando a gente fala de aviação agrícola, estamos falando de sustentabilidade, estamos falando de segurança alimentar. E o drone... a gente tem um entendimento dentro da aviação que o drone ele realmente não veio para substituir as aeronaves tripuladas. Porque quando a gente fala em aeronaves tripuladas, a gente está falando em aeronaves de grande porte. Né? A gente tem aeronave aí com um hopper de 800 litros, 1.500 litros. E nesse momento a gente já tem no Brasil aeronaves não tripuladas, os populares drones aí de 150 quilos. Então a gente vê que tem uma diferença muito grande ainda na capacidade operacional dos drones. Mas como a gente fala no meio da aviação, eles vêm crescendo, são umas criancinhas que estão crescendo rápido. Há poucos anos a gente nem se ouvia falar de drones na pulverização. Hoje em dia, principalmente aqui no nosso estado, nós temos muitos drones operando.
uma última estimativa é que o Brasil iria receber 6 mil drones dentro desse começo de ano. É uma quantidade muito significativa, mas o drone realmente vem somar essa nova tecnologia às aeronaves tripuladas que nós já temos operando no país. Por quê? Porque o drone ele consegue fazer umas áreas e que muitas vezes as aeronaves de grande porte não conseguem. Por conta de distância, de APP, proximidade de casas. Então, assim, o drone ele oferece essa segurança em algumas operações em áreas que uma aeronave tripulada está proibida por questões de segurança. Então, realmente, no entendimento, o drone ele veio para somar, é uma nova tecnologia que está disponível para os produtores. O valor da aquisição é muito mais baixo do que de uma aeronave tripulada, né? Então, isso dá uma acessibilidade para o pequeno produtor poder ter essa tecnologia na sua propriedade, e isso é um avanço muito grande para a produtividade brasileira. Legal. Doutora Cristina, a legislação brasileira com a aviação agrícola, ou seja, tripulada ou não tripulada, comparativamente com outros países, como que você poderia fazer essa comparação? Olha, quando nós estamos falando de legislação, há um arcabouço jurídico extenso, há um extenso rol de normas para a aviação agrícola, consequentemente a pulverização. Hoje a nossa legislação ela é considerada a mais severa do mundo, porque nós estamos falando de diversos órgãos fiscalizadores que fiscalizam a parte da pulverização aérea no Brasil. Então, assim, há um extenso rol de normas federais, de decretos, o Ministério da Agricultura, a ANAC, diversos órgãos que fiscalizam o serviço aeroagrícola. Cléria, diante disso que a doutora falou sobre a organização, é um setor inovador, né? Você faz parte de uma gestão de uma empresa inovadora, e como que tem se organizado de associação para que possa trabalhar junto, e não vou dizer driblar a legislação, mas trabalhar consonantemente com a legislação, mas de uma forma que atenda todo o produtor rural. Claro, como a doutora Cristina falou, o Brasil ele tem considerado a legislação mais rígida do mundo. E isso traz impactos lá para o produtor ou para a empresa que está fazendo o serviço de pulverização, sim. Traz muitas restrições dentro da legislação para que aconteça efetivamente a pulverização lá em campo. E também nos traz uma segurança ambiental, jurídica, exatamente por a gente ter uma legislação muito bem embasada, né? Com base nisso, o setor ele vem se organizando, a gente tem Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, que é o SINDAG, IBRAVAG, que é o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola. Várias universidades já estão trazendo a matéria de aviação agrícola como matéria optativa, e isso é muito bom porque a gente está preparando os futuros agrônomos, os futuros profissionais dentro da aviação agrícola. Mas realmente o Brasil ele tem uma legislação bem complexa de ser seguida. E eu estou falando aqui no mínimo de 12 órgãos, e eu estou falando de ANAC, Ministério da Agricultura, estou falando de IBAMA, Conselho de Classe, CREA, Conselho Federal de Técnicos Agrícolas, DCE. Então a gente tem as legislações que regem o uso dos defensivos, a gente tem as legislações que regem o uso do espaço aéreo, as legislações ambientais, a parte da ANAC, então realmente é bem complexo, tanto para a empresa quanto para o produtor. Mas é aquilo que eu disse, essa complexidade, essa quantidade de legislação, ela traz mais segurança para a população em geral, porque ali você vê que a aviação agrícola, ela tem vários profissionais capacitados, que não é simplesmente o piloto pegar uma aeronave e sair pulverizando, né? Então, tem uma equipe treinada, tem engenheiro agrônomo, e isso traz uma segurança para a população em geral em relação à aplicação desses defensivos. Doutora Cristina, o produtor, de um modo geral, ele vai fazer as suas aplicações e normalmente ele tem seus equipamentos aí tratorizados aí. E, eventualmente, em excesso de chuva, alguma situação que ele não vai aplicar, e às vezes ele pega uma empresa que não é regulamentada ou não está dentro das normas que a Cléria falou aí, e que você complementou muito bem. Qual que é o impacto para o produtor se ele pegar uma empresa que está no mercado, mas não está regulamentada? Então, o produtor ele pode sofrer juntamente com as empresas. Caso sobrevenha dessa aplicação um dano ambiental, o produtor ele pode responder juntamente com essas empresas de aviação. Ou empresa, pessoa física ou pessoa jurídica, ele pode responder em 3 esferas. Tanto administrativa, civil e criminalmente também.
e também pode responder nas 3 esferas concomitantes, as 3 esferas, tanto a civil, criminal e administrativa. Também pode sofrer penalidades e essas penalidades elas são das mais variadas, desde uma multa simples até multas pecuniárias, que pode variar ali entre 5 mil e 50 milhões de reais. Então nós estamos falando que o produtor, ele pode sim responder juntamente com essas empresas. E se caso for condenado, estamos falando de multas com os valores bem expressivos. Ô Cléria, diante da assessoria que você presta, do conhecimento que você tem em gestão, para o produtor e a empresa operar regularmente, o que precisa acontecer para as coisas acontecerem no campo de forma tranquila? Então vamos lá fazer um resumo, né? Que como eu disse, são muitos pormenores ali que envolve o produtor. Então o produtor, quando ele vai adquirir uma aeronave, ele só vai poder operar em áreas próprias ou arrendadas. Isso também acontece com as cooperativas. As cooperativas elas não podem prestar serviços, elas só podem operar para os cooperados. Então o produtor, eu sempre friso muito isso, porque às vezes o produtor fala assim, eu vou comprar um avião, mas eu vou prestar serviço, vou atender meus vizinhos de propriedade. Não, não pode. Para que esse avião seja compartilhado com os vizinhos também precisam fazer os registros do Ministério da Agricultura, Defesa Agropecuária Estadual, seguir toda a legislação, ter o agrônomo, então toda essa parte. Agora, já para a empresa que vai prestar serviço, a gente já está falando de uma documentação mais ampla, né? A gente está falando aqui de SEDAG, que é o certificado junto à ANAC, que é obrigatório fazer. Estamos falando de CREA, estamos falando de IBAMA, DCEA, CFTA. E para que consiga fazer isso, tem uma particularidade muito importante dentro da aviação, que é o pátio de descontaminação, que é uma exigência legal que vem lá da IN 02 de 2008, do Ministério da Agricultura, que obriga que todas as empresas, inclusive o produtor, que vá ter uma aeronave própria ou arrendada, que ele tenha esse pátio de descontaminação, que é onde a gente faz a lavagem, a descontaminação da aeronave. Então, isso é um requisito obrigatório. Uma outra particularidade, o técnico agrícola ou o técnico em agropecuária, obrigatoriamente ele tem que passar por um curso de capacitação de 46 horas, que é o curso de executor em aviação agrícola. O engenheiro agrônomo não é obrigatório, mas tem disponível um curso que também é homologado junto ao Ministério da Agricultura, que é o de coordenador em aviação agrícola. E se eu migro essa nossa mesma conversa de documentação de aeronaves tripuladas para os drones, eu também vou ter as mesmas exigências de fazer registro junto à ANAC. Quando eu falo de drone, eu estou falando de CISANT, estou falando de Anatel. Então, assim, é muito importante que o produtor, quando ele vai adquirir uma aeronave, que ele procure no site do Ministério da Agricultura, no site da ANAC, a documentação que ele precisa, os certificados e os profissionais habilitados que ele precisa ter, e a empresa também a mesma coisa. E quando um produtor vai contratar uma empresa de aviação, é importante que ele peça essa documentação para dar essa garantia jurídica que a doutora Cristina nos passou. E quais os principais desafios, continuando com você ainda, Cléria, que temos da aviação agrícola? E quais a visão de futuro que tem aí diante de toda essa abertura de área, todo esse Brasil aí, não tratando só do MS, mas todo o agro brasileiro? Quando a gente fala em aviação, eu acho que o nosso maior desafio no momento é a legislação que nós temos, acompanhar a tecnologia vigente. Um exemplo claro disso é a questão dos drones. A gente já estava com drones operando e efetivamente a gente não tinha uma legislação homologada e vigente no país. Então, a tecnologia ela está indo muito mais rápido do que a legislação. Isso é um desafio constante, né? A troca de informação entre os órgãos, porque quando eu falo aqui para vocês que a gente responde dentro da aviação agrícola, em média, uns 12 órgãos, a gente tem duplicidade de informações ali. Então, a mesma informação que o produtor, que tem aeronave, ou a empresa é obrigado a enviar para o Ministério da Agricultura, por exemplo, nos estados que é obrigado a licença ambiental do pátio de descontaminação, e o nosso estado é um desses, que a gente tem o IMASU, você também tem que mandar essas informações para o IMASU. E eu, empresa, prestadora de serviço, também preciso enviar essas informações, por exemplo, para o IAGRO, que é a Defesa Agropecuária Estadual. Então, essas informações que precisam ser partilhadas ainda é um desafio para o produtor e para a empresa, porque dá um retrabalho ali.
mas também nos garante uma segurança jurídica e ambiental. Agora, já pensando numa visão de futuro, a aviação agrícola brasileira ela vem crescendo grandemente, assim, num ritmo exponencial. Nós somos a segunda maior frota de aviões agrícola do mundo, só estamos ali atrás dos Estados Unidos, aí até brinco assim, eu falo, quem não perde para os Estados Unidos, né? Então a gente está atrás dos Estados Unidos, mas ali já em passos largos para acompanhar. Frota de drones também crescendo muito, muito assim, no país todo. E esse aumento da frota, o aumento da tecnologia embarcada nessas aeronaves, para uma visão de futuro, só traz benefícios para a produção agrícola brasileira. O Brasil não tem perdido nada em aviação agrícola para países de primeiro mundo. E em muitos momentos, a gente tem tecnologias que a gente usa aqui no campo que está até à frente dos Estados Unidos. Porque o brasileiro, ele é curioso, né? Ele pega uma coisa ali, ele adapta, ele melhora. Então, assim, a aviação agrícola é muito promissora. Legal. E a inovação, que nem a Cléria falou, doutora, é uma das coisas que acontece e o agro vai à frente. E esse impacto jurídico para acompanhar, você relatou no inicial da tua fala que a ministra Carmen Lúcia se baseou em dados de 20 anos para tomar uma decisão. E como que esse jurídico poderia acompanhar todo esse processo no futuro da aviação agrícola? Isso é uma dificuldade. Como a Cléria comentou, nós tivemos já um exemplo disso, de que o avanço tecnológico não consegue ser acompanhado, né? O avanço legislativo não consegue acompanhar o avanço tecnológico. Um exemplo disso foi os drones recentemente. Os drones já estavam operando. Diante dessa situação que não tinha nada que regulamentava ainda os drones, aconteceram muitos acidentes, aconteceram muitos processos jurídicos e, consequentemente, posteriormente, que veio uma legislação que foi da ANAC em 2021, que veio para regulamentar e trazer normas e regras. Mas nós vemos que não consegue acompanhar esse avanço tecnológico. Eu vejo que é uma grande dificuldade esse avanço legislativo. Um exemplo disso foi o que a ministra trouxe no voto dela, com estudos muito ultrapassados, né? Então, sim, acredito que isso é uma dificuldade, o avanço legislativo acompanhar o avanço tecnológico. Legal. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Espero contar, porque o tema é bastante propício, com certeza aguçou muito o nosso produtor rural aí, o pessoal da cidade. Quero convidá-las para oportunamente retornar a esse espaço aqui. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Quero aproveitar o espaço já e convidar a todos para o Congresso da Aviação Agrícola, que é o maior congresso da América Latina e esse ano vai acontecer em Cuiabá, nos dias 20, 21 e 22 de agosto. É o momento de ver as novas tecnologias que tem no Brasil, que está vindo de fora em relação à aviação agrícola. É o momento também de conhecer um pouco mais dos drones. É a possibilidade do produtor trazer para dentro da fazenda novas oportunidades de negócios. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem. O Semear MS de hoje fica por aqui. A gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!